Eu tenho certeza que quando você escuta esta música ou muitas outras que falam da presença do amor de Deus na nossa vida por meio das pessoas, você naturalmente faz uma leitura de quem significou isso na sua vida. Eu costumo dizer, minha gente, que não há como a gente se aproximar de Deus sem antes a gente ter conhecido o amor humano. Não tem como. Porque é quando eu me sinto humanamente amado por alguém que eu entendo o significado do verbo amar. Mesmo que o amor seja machucado pelo pecado, quando ele é vivido com boa intenção, ele edifica. Sim, os nossos pais não fizeram nenhum curso para o amor. Eles aprenderam amando. Por isso que muitos de nós temos feridas que foram provocadas por eles. E numa tentativa de nos amar, muitas vezes nos feriram. Faz parte da vida. Eu também firo quando amo. Eu também sou ferido quando sou amado. Faz parte aqui do meu processo. Quando eu quero me curar como pessoa à luz do sagrado, eu preciso rever os amores humanos que eu vivi. Quais foram os benefícios que me trouxeram? Quais foram as feridas que me deixaram? Por isso que conversão é um exercício constante de rever a vida. Quando eu olho para as minhas experiências humanas, eu consigo identificar nelas o que delas me favorecem como homem, como cristão. O que delas me desfavorecem como homem, como cristão. Você também sabe fazer isso. Sempre que eu estou diante de uma multidão, falando de cristianismo, eu tenho consciência de que ali existem formas diversas de se viver o cristianismo. Porque cada pessoa é uma história. Eu, por exemplo, quando nasci, eu comecei a receber a influência dos que me amaram. E o amor com que me amaram, ele pode ter me ajudado a entender o amor de Deus ou podem ter me dificultado. Vai depender. Quando eu estou diante de uma multidão, volto a dizer, eu estou diante de diversas formas de compreender o cristianismo. Por exemplo, se eu fui amado e motivado a ser solidário, e com a criança é mais fácil a gente conseguir isso. É muito mais fácil você ensinar uma criança a ser solidária do que ensinar um adulto. O adulto já está cristalizado, né, como nós falamos na psicologia, que é quando você tem dificuldade de alterar alguma coisa no temperamento, no comportamento da pessoa. Uma pessoa cristalizada, Deus tem pouco acesso. Não é que ele não queira ter, é porque a pessoa coloca tantos obstáculos que fica difícil ele agir. Mas ele continua tentando, vai batendo, uma hora quem sabe. Mas, por exemplo, se eu fui uma criança educada para a generosidade, se desde muito pequeno a minha mãe me ensinou a dividir o que eu tinha e, sobretudo, quem eu era, que dividir o que se tem é uma coisa, dividir quem se é outra coisa. É muito mais fácil você tirar um dinheiro que está sobrando e dar a alguém, isso você está dando o que você tem, do que você tirar 2 horas do seu tempo para parar e ouvir aquela pessoa. É muito mais exigente. Ou você retirar um tempinho do seu tempo, eu vou passar hoje 40 minutos lá no asilo da minha cidade. Vou lá ouvir os velhinhos. Vou lá levar uns presentes, vou lá cantar uma música, você que é músico,
Vou lá fazer alguma coisa por eles. Ou sou fisioterapeuta, vou pedir uma licença lá à direção do asilo para de vez em quando eu ir lá fazer uma massagem nos pés, aliviar um pouco das dores. Isso não é dar o que você tem, é dar quem você é. Que você está retirando o seu tempo e você está indo generosamente dar-se ao outro. Claro que você também, de alguma forma, dá o que você tem, porque se você estivesse cobrando por aquele serviço naquela hora, você estaria ganhando, mas você escolheu não cobrar. Você foi generosamente entregar alguma coisa a alguém. Então, quando sou educado para a generosidade, eu tenho muito mais facilidade de viver o cristianismo, porque sem generosidade não há cristianismo. Como eu gosto de dizer, pode até haver religião, mas cristianismo, adesão ao Cristo, vivência espiritual, não há. Posso ser católico, não falto uma missa, participo de todas as novenas, participo de todas as trezenas, estou sempre na primeira fila do banco lá na igreja. Sou catolicíssimo, mas ainda não sou cristão. Por quê? Eu só sou cristão quando eu tenho as virtudes de Jesus em mim. Sem generosidade pode até haver catolicismo, mas não há cristianismo. Posso até ser uma pessoa religiosa, mas não sou espiritual. Então, quem passou pela nossa vida e nos ensinou alguma coisa, deixou uma marca positiva em nós, será eternamente lembrado. Sabe por quê? O nosso cristianismo é construção. O nosso cristianismo é construção. E você sabe exatamente quem participou da construção do seu cristianismo. Aquele padre que lhe ensinou a rezar. Tem o padre que de repente num determinado momento da sua vida lhe ensinou a refletir. Tem aquele padre que lhe ensinou alguns exercícios de piedade. Tem aquele padre que ensinou você um pouquinho de teologia, um pouquinho de catequese. Aí saímos do mundo religioso. Aquela catequista, ou aquela vizinha, aquela pessoa que você de repente ouviu um conselho, nunca mais encontrou, mas foi importante para a edificação de uma virtude cristã na sua vida. Nós estamos aqui, por exemplo, com o livro do nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Eu recomendo, se você ainda não leu, é fácil, só você entrar em contato com a Canção Nova, está aqui, é da editora Canção Nova. Nós estamos no mês de agosto, nós estamos no convento de Santa Clara, dia 11, foi dia dela. 350 anos do convento de Santa Clara aqui, em Taubaté. Monsenhor Jonas Abib, o Flávio, nosso diretor, estava me contando que ele entregou e rezou e pediu que Santa Clara ajudasse na edificação do sistema Canção Nova de comunicação. Ela é padroeira da televisão. Eu fico olhando, pensando, o Monsenhor contribuiu na edificação de muito caráter cristão, inclusive no meu. Nós temos a comunidade, os filhos, que ainda hoje bebem no carisma de Monsenhor Jonas Abib. Eu não tenho como falar da minha vida cristã sem falar do Padre Léo, que aliás, Flávio, eu estava me lembrando, né? Você ficou muitos anos no programa com ele, né? Na tenda. Como aquele homem nos ensinava, né? O Léo, ele teve uma importância enorme, inclusive para me ajudar com o tema do programa da semana passada. Recorda-se que nós falávamos de ser a pessoa no lugar certo? Padre Léo, uma vez, num exercício muito simples, ele me encontrou chorando num corredor. Eu era só pecado. Eu estava moído pelo pecado, sabe? Quando uma pessoa fica
Parece que foi atropelada por Satanás. Era eu naquele momento. Um atropelado por Satanás. A jamanta de Satanás tinha passado por cima de mim com todas as suas rodas. E eu me lembro que eu estava desolado. Eu era religioso, já consagrado, mas tinha uma namorada. Estava apaixonado por ela, não sabia muito bem o que eu queria da minha vida. E eu estava ali. Muitos de vocês já me ouviram contar essa história, mas vale lembrar um pedacinho dela. Eu tinha me levantado de madrugada, eu me lembro que eu passava noites em claro, não conseguia dormir. Pecado tira o sono, incoerência tira o sono. Estava me sentindo mal com a minha vida. Aliás, um dos sintomas do pecado é a gente se sentir mal com a vida que tem. E às vezes é acúmulo de pecado, acúmulo de erros. O ser humano foi feito para errar, não tem como. Eu erro o tempo todo. Mas quando eu me acostumo com o meu erro, isso vai gerando uma espécie de febre emocional, febre espiritual, que me retira a disposição de viver. E eu passava às vezes a noite em claro por causa disso. A consequência do meu pecado estava me machucando. E eu me lembro que eu ali de madrugada levantei para pegar uma água no bebedouro que ficava assim no finalzinho do corredor, o corredor todo escuro, mas eu conhecia de cor. Fui sem acender a luz para não clarear o corredor, e ali estava a porta de todos os quartos de todos os meus companheiros que dormiam ali. Se eu acendesse a luz do corredor, naturalmente vazaria luz pela porta dos quartos, eu não queria incomodar ninguém, foi no escuro. E eu me lembro que quando eu estava com a garrafa de água enchendo ali naquele bebedouro, o Padre Léo estava chegando de uma viagem. Isso era umas 4 da manhã. Trabalhava muito, o Léo era um homem muito trabalhador. E eu me lembro, minha gente, que de repente eu senti aquele abraço assim, por trás, me segurando assim pelo ombro, passando a mão aqui pela minha barriga, um abraço muito fraterno. E eu só escutei ele falando assim: ei, meu menino, acordado uma hora dessa? Aquela palavra do Léo, acordado a uma hora dessa, repercutiu dentro de mim de uma forma diferente. Acordado a uma hora dessa. Era um acordar que não era apenas despertar de um sono. Era um acordar para a vida. Aquela hora da madrugada, Deus me tirou daquele quarto para viver aquele momento. E eu imediatamente comecei a chorar. Abracei ele, chorei, não disse nada do que estava acontecendo comigo. E ele só me falou assim: meu filho, nós somos igualzinho essa garrafa d'água. Algumas têm um furinho e a água sai, vai embora. A gente se sente vazio. Mas quando a gente sabe que perde água com muita facilidade, o que a gente precisa fazer? Não se distanciar da fonte. Fique próximo dela. E a sua garrafa nunca estará vazia. Boa noite para vocês que estão aqui hoje conosco. Obrigado pela presença, já estão aqui desde segunda-feira, não é isso? Já vieram para o show Piano e Voz. Boa noite, Christian. Obrigado por nos ajudar aqui, querido. Obrigado por estar conosco. Agradeço também a Canção Nova pela generosidade em nos presentear com essa transmissão, que isso custa muito caro. A gente que trabalha lá na Canção Nova sabe o custo de uma transmissão ao vivo assim, com esse deslocamento de equipe, de carro para fazer a retransmissão. Nós agradecemos do fundo do coração pela oportunidade de hoje estarmos juntos aqui. Todos nós fazemos a experiência do cuidado, a gente nasce a partir dele, não é? Eu gosto de dizer que o cuidado é a primeira experiência de fé que nós fazemos.
Que quando nós falamos a palavra fé, a primeira coisa que nos ocorre é a fé em Deus. Não. A vida é uma constante experiência de fé. Você vai comer um pão de manhã, você tem fé que o padeiro não envenenou o pão, não é? Você sabe que tem gente que cria essa neurose. Não cria não é para você desenvolver essa neurose não. Você vai passar uma manteiga no pão, não passa pela possibilidade de que tinha um funcionário maldoso que colocou estricnina na sua manteiga. O tempo todo nós fazemos experiência de fé. E essa é uma fé natural. Eu acho muito interessante que no processo humano, a experiência do cuidado já nos sinaliza para aquilo que depois espiritualmente nós vamos compreender. Se você está aqui, é porque alguém se dignou a cuidar da sua indigência. O que é a indigência? É a insuficiência humana. Piorou, né? São termos filosóficos bonitos, né? A insuficiência humana, eu não me basto. Eu preciso de alguém. E o ser humano é o que nasce mais imperfeito, mais incompleto na natureza. Se você tem um cavalinho que nasceu hoje, ele já dá um jeitinho de se equilibrar sozinho, procura a mãe dele. Nós não. Se você nasce hoje aqui e alguém te deixa naquele lugar, você não tem condições de ir a lugar nenhum. Nós estamos acompanhando lá em casa um casalzinho de tucanos, que reproduziu lá, bem perto assim do nosso convívio, numa árvore que tem um buraco. Aí de vez em quando o Vanói, o marido da Teca, vão lá filmar os tucanos. Ele quer ver como é que estão os filhotinhos lá dentro. E outro dia o Everson foi e conseguiu filmar lá dentro. 2 filhotinhos, gente, você não faz ideia que coisa mais linda. E eu não sei como é que a mãe consegue entrar dentro daquele buraco. Porque a tucana, mãe, ela é grande. É aquela do bico verde, as plumas bem vermelhas. Uma ave linda. E aí a gente ficou vendo o vídeo, a fragilidade daquelas criaturas. Fiquei pensando, meu Deus, quanta indigência, quanta insuficiência, mas alguém está cuidando delas. As 2 criaturinhas, por mais frágeis que sejam, elas poderão viver porque alguém está cuidando dela. Alguém voa para buscar e trazer o alimento. Alguém construiu um ninho bem protegido, porque pode chover à vontade, que não cai água lá dentro daquele ninho. Perfeito. A natureza, ela é perfeita. A mãe, sei lá, o pai, não sei quem foi que trabalhou nesse projeto, mas fez um ninho tão bem feito que aquelas 2 pequenas criaturas que estão lá terão a oportunidade, se tudo correr bem, de se tornarem aves semelhantes aos pais. Nós somos experiências do cuidado. Quando eu olho para você, eu já tenho que naturalmente respeitar. Você é fruto de um cuidado. Alguém te amou. Alguém te reverenciou. Alguém cuidou da sua indigência, da sua insuficiência. A isso nós chamamos de dignidade humana, que seria aquele respeito natural que nós deveríamos ter por qualquer ser vivo que passasse diante de nós. É claro que quanto mais a gente evolui a nossa consciência, maior será a nossa capacidade de reconhecer a vida em todas as realidades. Então, quando a gente vê aquele mar de lama lá em Minas, destruindo a fauna e a flora que cerca o Rio Doce, dói na gente, não é verdade? Tem imagem mais triste do que aquela? Não. É muito triste a gente ver. Quanto mais a nossa consciência estiver evoluída para perceber o valor da vida, maior será a nossa atenção à experiência do cuidado. Eu, definitivamente, quero cuidar deste mundo em tudo aquilo que eu puder. De não jogar um papel de bala no rio. Eu quero ter esse cuidado, é minha responsabilidade. Porque é compreendendo esses pequenos cuidados que a gente vai chegar à compreensão dos cuidados superiores. É por isso que é muito difícil para uma pessoa que não foi amada humanamente o suficiente compreender que Deus a ama. A história humana é a base da fé sobrenatural. Então essa minha experiência natural de cuidar e ser cuidado é absolutamente fundamental para que depois eu tenha condições de acreditar em Deus. Porque eu sempre digo, crer no sobrenatural, minha gente, é muito sofisticado.
Antes a gente precisa ter passado pela experiência natural de amar e ser amado. Então a experiência do cuidado é a primeira que nós fazemos na vida. Alguém um dia cuidou de nós. E depois, à medida em que o tempo vai passando, os papéis vão se invertendo. E é tão interessante quando você se vê cuidando da sua mãe, cuidando do seu pai, quando você percebe que ele já está perdendo as habilidades de antes e que agora quem precisará exercer este cuidado na vida deles somos nós. Com todo o respeito do mundo, com toda a diligência, com todo o carinho, eu começo a ser o cuidador daquele que um dia cuidou de mim. E depois, pode esperar, também será cuidado por aqueles de quem você cuida hoje. Por isso que tem que cuidar direitinho. A gente tem que cuidar direitinho para que depois o retorno venha naturalmente para nós. Crer que Deus cuida de nós. Você sabe que esse era o grande esforço que Jesus fazia para mudar na cabeça das pessoas essa compreensão. A aproximação que Jesus faz das pessoas com o coração de Deus é para que elas pudessem identificar que Deus é o cuidador. Cuida de mim a partir do amor que Ele me dispõe. Ele me saber-se amado, saber-se cuidado. Aí o que desperta em nós? O cuidado que eu preciso ter comigo. Porque eu sei que alguém cuida de mim, eu naturalmente reajo a esse cuidado, cuidando de mim também. Quanto mais você compreende que Deus cuida de você, maior é a sua observância no cuidado que você precisa ter com você. Com sua saúde, saúde física, saúde psíquica, saúde emocional. Aí você começa a olhar-se assim, como aquele que está sob a dinâmica do cuidado. Eu creio em Deus, creio que Deus me protege, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessar. Eu faço o meu papel nessa história. É interessante que Francisco de Assis, ao compreender o amor de Deus na sua vida, quando ele passa por aquele processo de conversão, em que ele fica nu no centro da cidade, quem já assistiu o filme Francisco e Clara, recorda-se daquela cena? Aquele momento em que Francisco fica nu, aquilo é cheio de significado. A nudez de Francisco em praça pública é cheia de significado. Ele está voltando para o colo de Deus para receber todos os cuidados que ao longo da vida ele havia esquecido de lhe oferecer, de se oferecer. Então ele reassume a vida em Deus. E o que Deus provoca no coração dele? A partir do momento em que ele se sabe cuidado e amado por Deus, ele vai cuidar daqueles que ninguém queria cuidar. Não é assim que funciona na vida de Francisco? O movimento misericordioso de Deus não o paralisa num amor de mesmice, de egoísmo. Não, ele vai em busca daqueles que precisam dele. Por isso que é tão interessante a gente identificar o nosso cristianismo e medi-lo. Eu sei que cristianismo não pode ser medido. Mas se você quiser analisar a qualidade da sua conversão, é só você fazer essa análise. O quanto que você já é capaz de cuidar dos outros que precisam de você. Cristianismo que só nos dá o status de cristão? Que não me move na direção dos que precisam de mim? Que cristianismo é esse? Cristianismo de fachada? Só para o outro ter uma boa impressão minha? Não é este cristianismo que foi tão condenado ao longo dos séculos e que fez até em alguns momentos a igreja ficar desacreditada? Não é essa a religião que Jesus condena na sua época? Olha, aquele que não for capaz de se mover na direção de um que sofre, de um que precisa de ajuda, não pode se dizer meu representante. E é por isso que é bom a gente pensar isso. A gente colocar na balança do nosso cristianismo o tanto que nós já dispensamos do nosso tempo gratuitamente para o outro. Eu fico tão
encantado, minha gente, com o poder que um trabalho como a Fundação Dom Couto pode fazer. Sobretudo quando eu olho para o trabalho das voluntárias. E o conselho gestor que está aqui sabe muito bem como é bonito ver a ação de Deus no coração daquelas pessoas que saem de casa sem ganhar nada, para poder fazer um trabalho que vai ajudar outras pessoas. Quando a gente ocupa a nossa cabeça com esse cuidado, eu vou oferecer o meu tempo a alguém. Quantas vezes nós ainda não temos as obras para poder ocupar tanta gente, mas quantos amigos meus, dentistas, médicos, me procuraram: padre, quer que eu dê meio-dia do meu trabalho lá? Quer que eu vá fazer alguma coisa? Quer que eu vá atender alguém? Quantos profissionais liberais, minha gente, hoje estão procurando dar um pouco do seu tempo às pessoas? Você sabe por quê? Porque o mundo está tão cruel, a crueldade está tão na vitrine do mundo, que as pessoas estão começando a fazer um movimento para diminuir isso. Como é que eu posso diminuir essa crueldade que está na vitrine do mundo e que é notícia em todos os lugares? Fazendo o bem nas proporções que me cabe. Um gesto de amor, de doação, um dinheiro que eu possa oferecer, uma ajuda àquele que tem menos do que eu, uma oportunidade de fazer pelo outro o que ele não pode fazer por si mesmo, porque não é manutenção de gente preguiçosa. Eu sempre tenho esse critério. Eu não posso manter a preguiça do outro. Eu gosto de ajudar quem se ajuda. Estou errado? E gosto de mover o outro na direção de suas soluções. Eu não posso passar a mão na cabeça do meu irmão, da minha irmã, do meu primo, da minha mãe, do meu pai, e ficar eternamente dando a ele, fazendo uma manutenção que o priva de tomar coragem de ir atrás daquilo que precisa fazer. Posso dar um exemplo aqui muito concreto. Essa criatura que está ali, na quarta fileira, Maria, está do lado da Dona Augusta. Isso. Filma Maria para mim, por favor. A Maria mora em frente lá de casa. Ela trabalhou lá na minha casa antes de eu morar lá, porque ela que fazia a refeição dos funcionários que trabalhavam na obra. E depois fui ficando amigo da Maria, fui ficando amigo dela. Hoje ela é uma das colaboradoras que estão lá em casa. Mas você sabe o que eu mais admiro nessa criatura? É o tanto que ela cria soluções para os seus problemas. Nunca vi a Maria reclamar de falta disso, falta daquilo. Ela passa os apertos dela. Mas está lá, toda sexta-feira, passa o dia inteiro fazendo bolo para no sábado vender na feira. Faz pano de prato, borda. Tudo que você puder, essa mulher corre atrás para fazer, para poder ter dignamente o sustento de sua família. Nós precisamos de muitas Marias. Nós precisamos aprender com essas Marias. Porque às vezes nós ficamos parados lá no nosso sofrimento, esperando que o outro venha trazer soluções para nós. Não. Deus cuida de mim quando eu regaço as minhas mangas, crio vergonha na cara e começo a correr atrás das soluções que só eu posso construir na minha vida. Deus é glorificado nos corações corajosos assim, minha gente. Deus é glorificado e o país é movido a partir de pessoas assim, que não esperam as soluções caírem nos seus braços, que não esperam que outras pessoas venham fazer por elas o cuidado que lhes cabe. Isso é fé, isso é cristianismo. Eu acredito em Deus, então eu levanto todos os dias de manhã e vou atrás das soluções que eu preciso construir para os problemas que eu preciso. Você sabe que hoje eu estava conversando em casa e a gente estava num assunto de um acontecimento que envolve uma pessoa que nós amamos muito
uma dificuldade, um sofrimento que atravessou, uma perda. E eu estava falando justamente disso, de como é importante, de como faz diferença na nossa vida, quando nós, mesmo quando estamos sofridos, mesmo quando nós estamos machucados pelos acontecimentos, que a gente não permita que venha se instaurar dentro de nós o espírito de vítima. Porque o espírito de vítima, aquele que nos condiciona assim de pensar, ai, coitadinho de mim, eu não merecia isso que me aconteceu. Esse espírito, ele é muito diabólico dentro de nós, porque ele quebra a nossa capacidade de recuperação. Toda vez que eu acho que a vida foi injusta comigo, toda vez que eu fico pensando que a vida está me devendo alguma coisa, eu naturalmente paraliso as minhas forças e tudo aquilo que possa me levar. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando, e esse não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita, se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. O que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa, porque tudo eu falo que é livramento. O negócio não deu errado. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi é porque não era para eu. Vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito, às vezes é diabólico. Por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, no grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado e já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. Eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você... Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra e você vai ver um ser humano de verdade. Às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como quando a pessoa vive o amadurecimento,
como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Quando são elas, a maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado. O fato se interessou por nós e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você, sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem e ajuda ela a ter uma outra casca que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos. Todo mundo tem uma rede social onde se mostra um pouco. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca. Eu estava dizendo do sucesso. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente? Também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estivesse se sentindo bem. Ah, aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre. Barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Ah, mas nós vamos fazer uma viagem de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emoção. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos. E a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria. Então vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária. Requer um exercício diário. Ficar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Você pode pensar que isso eu estou falando é a partir de mim. Não, falo de mim também. Eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor. Ou então até mesmo em você. Essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios. Nós estamos indispostos aos conteúdos. Estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Um prejuízo humano. Hoje o Alexandre Garcia refletia no Jornal da Manhã em quem votam aquelas pessoas, por exemplo, que fizeram a baderna no Espírito Santo, que não existia policiamento. Ou então, em quem votam
E essa era a reportagem de hoje. As pessoas que passam nas cancelas dos pedágios sem pagar. Voltam nos mesmos safados? Nós temos vergonha deles? Em quem votam, Alexandre Garcia? Ele perguntava. Em quem votam os baderneiros que, porque não existe policiamento, se sentem no direito de invadir as casas, de quebrarem as lojas? O caos social que o Espírito Santo viveu, e todos nós nos solidarizamos na época, e continuamos solidários porque a violência continua. Esse caos social, minha gente, ele é fruto de um prejuízo humano que nós estamos vivendo aos poucos, sem perceber que nós estamos cada vez mais empobrecidos do ponto de vista humano. Cidadania mesmo. Às vezes, falar de cristianismo, eu preciso recrutar os valores do cidadão. Até para eu compreender o que é ser cristão, eu preciso antes compreender o que é ser cidadão, que é justamente estar consciente das lógicas da cidade. O que é estar consciente das lógicas da cidade? É saber que existe um bem comum, que eu não tenho o direito de pichar aquela parede, porque ela não é minha, aquela casa não é minha. Como é que eu vou pichar o muro que não me pertence? O proprietário daquele muro não escolheu aquela pichação. Ele não pediu para que alguém fizesse. Aí nós vamos lá, nos sentimos no direito de comprar os nossos sprays e sair pichando a casa dos outros. Ou então, é uma praça que foi feita para todos nós e eu uso como se ela fosse feita apenas para mim. Eu quebro, eu danifico, eu jogo lixo no chão. Ou então, porque eu percebo que não existe um policiamento, não existe uma vigilância, eu me sinto no direito de quebrar a porta de um estabelecimento comercial e roubar o que existe lá dentro. Veja, estamos falando de um prejuízo humano que nós não podemos nem contabilizar mais. Porque é aqui que nós estamos ficando pobres. A qualidade das pessoas. Sabe quando você percebe que um filho está ficando delinquente? Você percebe que uma criança já pequena, ausente de regras, ausente de aprendizados que possam colocar nela uma moral natural, sabe, um impedimento ético, para que ela não prejudique o outro, para que ela não mate o outro, para que ela não roube o outro, aprendeu de criança. A pergunta do Alexandre Garcia, né? Que país nós estamos construindo que nos dá o direito de quebrar todas as regras sociais para um benefício particular, para uma comodidade particular? Porque estamos ocos, estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. Essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível. E é por isso que nós precisamos bater sempre nessa tecla. Se nós não mudarmos a maneira como nós educamos os nossos filhos, colocando neles valores desde sempre, precisamos esperar mudança. Se nós não pedirmos a esses governos que riem da nossa cara, Brasília, com todo respeito às pessoas de bem que moram lá, quando eu digo Brasília, eu digo as instâncias do poder que nos governam. E quando eu digo Brasília, eu falo também das nossas prefeituras, dos nossos estados. Entenda a metáfora do poder. É uma fábrica de deboches. Todos os dias debocham da nossa. Se nós não estivéssemos entendendo todas as articulações criminosas que estão sendo feitas para a manutenção de uma corrupção que nunca tem fim. Vergonhosa. Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência,
experimentar o que temos de mais sublime da cruz, só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga. Quero agradecer muito o carinho de todas as pessoas que fazem parte da história do programa Direção Espiritual, pelos eventos Brasil afora. Eu sempre recebendo o testemunho de pessoas. Padre, nossa família toda quarta-feira se une para assistir. Me sinto muito responsabilizado. Essa oportunidade de falar com tantas pessoas, de levar uma palavra que possa tornar mais viva a nossa vida, ou acender as consciências que estão esquecidas. Às vezes a gente vai ficando um torpor, vai entrando dentro de uma mesmice espiritual, a gente vai perdendo a oportunidade de crescer, e de repente escuta uma coisa aqui que possa fazer bem. Esse é o nosso objetivo. Eu me sinto muito feliz de fazer parte deste movimento que a Canção Nova realiza todos os dias, mantendo 24 horas uma programação com o objetivo de fazer bem às pessoas que nos assistem. Lembrando que no dia 18, que é o próximo domingo, é isso? Dia 18 de setembro, eu estarei em Teresina. O show vai ser às 21 horas, lá no Teresina Hall. Quero convidar vocês que são Teresina e região para estarem conosco. No dia 21 de setembro eu estarei em Guariba, São Paulo. Guariba, o local será na Arena Vila Roca, às 21 horas. Você que também é de Guariba e região, programe-se para estar conosco lá. Show, o nosso novo trabalho, que chama-se A Estrada Sou Eu. Um show bastante bonito, muito significativo. Momento de reflexão, de música, onde nós procuramos tornar a noite, né? Geralmente nós saímos de casa para tantas coisas, mas tornar um momento musical, um momento de alegria, também com repercussões na nossa alma. No dia 23 estarei em Curitiba e o show será no Teatro Positivo. Você é o nosso convidado, às 21 horas. No dia 24, eu estarei em Joinville, na Arena Multiuso, no Centro de Eventos Carl Hansen. Já fui em Joinville, muito tempo que não vou. Vai ser uma alegria muito grande poder voltar a Santa Catarina. Convidar todas as cidades aí que são vizinhas a Joinville, para no dia 24 de setembro estarem conosco. E no dia 25 de setembro estarei em Niterói, no ginásio Caio Martins, a partir das 19 horas. Quero agradecer também a oportunidade que eu tive de estar no Rio de Janeiro. Meu querido Dom Arani havia nos pedido um evento para uma comunidade que ele queria que nós ajudássemos. Eu acho que era na construção de um elevador lá na paróquia, que ficava lá em Rio das Pedras. E a comunidade não tinha condições nem mesmo de a gente fazendo o show beneficente. Tem custos, né? Tudo tem custos. A equipe de trabalho é muito grande. E montar um evento dá trabalho, gasta muito dinheiro para poder, e nem sempre as comunidades conseguem fazer isso. E nós tivemos a graça de ter o evento no Vivo Rio, coordenado pelo meu querido Raudrin e a Léo, lá da Talentos. E o evento do Vivo Rio custeou o evento de Rio das Pedras. E nós ficamos muito felizes pela receptividade desse povo maravilhoso de Rio das Pedras. Foi um show para nunca mais ser esquecido. Quero agradecer muito ao Dom Arani pela oportunidade que ele nos deu de ajudar e de estar com um povo que reavivou tanto o nosso coração e a nossa fé. Parabenizo a equipe que organizou, que conseguiu tornar aquele lugar um ambiente de oração, de muita festa. O povo festeiro. Quero agradecer também a oportunidade
nessa oportunidade ao povo de Angola, por ter me proporcionado Deus de maneira tão natural. Eu não sei o que acontece comigo quando vou lá, é a segunda vez que vou. Dessa vez nós tivemos uma sequência de 4 shows, um por dia, e foi uma alegria imensa para mim me unir à comunidade Obra de Maria, que faz esse trabalho lindo lá. Eu também fui para ajudar a minha banda, agradeço muito os meninos que também foram de maneira missionária, sem pensar, embora eles sejam profissionais, né? Eles não foram pensando no trabalho, dinheiro que poderiam receber como músicos, não. Todo mundo desejoso de fazer o nosso trabalho repercutir naquele lugar tão necessitado de ajuda. Agradeço muito ao Gilberto. Quero me unir à comunidade Obra de Maria, à missionária Poliana, que faleceu em Moçambique. Quero me unir à família Poliana, que eu acho que é de Caruaru, não é? A família da Poliana, que sepultou. Ela morreu na terça-feira, no dia antes de eu embarcar. Quando eu cheguei em Angola, Gilberto estava administrando esse sofrimento terrível. Poliana tinha terminado um retiro que eles fizeram à beira-mar, uma casa que alguém emprestou para eles. Poliana tinha cozinhado a manhã inteira e pediu às amigas, aos colegas dela, os missionários juntos: estou tão cansada, gostaria de dar um mergulho antes de ir embora. E foi. Ela mais 2 pessoas da comunidade. O mar estava muito agitado e Poliana não conseguiu. O mar levou ela, embora soubesse nadar, ela faleceu. E eu fiquei muito comovido com essa história por um motivo muito simples. Primeiro, um ser humano que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu só recebi notícias boas. Uma menina que se dedicava ao Evangelho, que dispensou tantas coisas, né? Deixou de viver tantas coisas para estar num dos lugares mais pobres do mundo. Se vocês soubessem como é o trabalho da Obra de Maria em Moçambique, se vocês soubessem as histórias que eu tenho escutado, o trabalho que eles fazem, do que esses meninos, gente jovem mesmo, escolher ficar no meio de tanta pobreza, de tanto sofrimento humano, de tanta luta. Quando eu soube da morte dela, eu fiquei pensando: oh meu Deus, uma menina tão cheia de vida, 30 anos, escolher ir para um lugar deste, um lugar que a gente não quer ir. Ver a pobreza, um lugar onde as pessoas comem uma vez por dia, uma papa. Eu vi o que é essa papa, feito como se fosse um grude, sabe? De uma farinha de mandioca. Crianças, um lugar sem recursos. A Obra de Maria escolhe estar lá. Quem me enviou essa música foi a Cris, uma amiga minha lá de Belo Horizonte. Também garimpa boas coisas, né? Conheci essa música através dela. Era um domingo de manhã, deve ter mais ou menos uns 3, 4 anos que ela me enviou essa canção. E eu não soube exatamente o que nessa música me fez tão bem. Eu sei que era uma gravação muito simplesinha da internet, que eu ouvi aquilo repetidas vezes. Aí depois, quando eu quis gravar essa música, inclusive tive várias oposições dos meus produtores lá. Ninguém, não, essa música não. Até que o maestro que eu tinha escolhido, um dos maestros, que foi o Cristóvão Bastos e o Eduardo Souto Neto, quando ele ouviu, essa música é linda, ele disse. É do Teló Borges, eu já sabia.
E ele me disse: essa música tem uma história muito linda, padre. Ele fez para a avó que era cega. E aí, quando eu comecei a ouvir a música de novo, foi um entendimento totalmente diferente daquele primeiro que eu tinha tido. Porque, na verdade, quando eu escutava o poder mágico do teu olhar, eu ficava pensando qualquer pessoa que na minha vida possa exercer esse poder de tornar bela toda coisa feia, né? de ser clarão no alto da serra. Sim, nós fazemos a experiência de passar pela vida ou de ter na nossa vida algumas pessoas que têm esse poder mágico mesmo, de nos iluminar com o amor que ama, de nos ensinar essa bondade que tudo perdoa. Mas quando eu soube que era para uma senhora cega, aí eu entendi que nós estávamos falando de um olhar ainda mais profundo, né? Porque você não está falando apenas da beleza de um olhar ou da delicadeza de um ser humano que lhe faz enxergar diferente. Não, nós estamos falando de um ser humano que precisou enfrentar a própria escuridão, a escuridão física, porque a cegueira é esse isolamento que nos coloca dentro de um contexto de escuridão, e que, superando esse contexto tão difícil de ser vencido, de ser experimentado, acabou se tornando uma pessoa iluminada para a sua família. Depois que eu fui prestar atenção no videozinho, inclusive se você quiser entrar no YouTube, você vai ver, digita lá o poder mágico, e você vai ver o clipezinho muito simples que alguém fez desta família e daquela senhorinha no meio, que deve ser agora nesse momento eu não me recordo se o Eduardo me disse se era mãe ou se era avó do Telo Borges, que é o autor da música. Eu acho que é a avó. Ali você vai entender que aquela cena bucólica, simples, muito simples mesmo, de uma senhorinha no meio e aquela família toda ao redor. Aí a gente entende porque o poder mágico que agrega, que traz perto, que faz com que as pessoas estejam sempre... Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração, de ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. E o bom é que essas pessoas, elas contaminam. A gente quer ser assim também. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nós vamos vivendo um processo de assimilação do outro em nós. Eu que vivi muito tempo em comunidade, comunidade religiosa, digo, como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Muitas coisas no meu jeito de ser não foram escolhidas por mim. Eu herdei, trouxe das influências dos que estiveram
ao meu lado no momento em que eu estava sendo formado. Mas a gente sabe que entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi dado socialmente, existe um espaço reservado para a escolha. Nós acreditamos nessa liberdade, de você ter condições de escolher o que você quer ser, ou então de você pelo menos ter o direito de escolher um pouco daquilo que lhe foi dado, ou até mesmo nas suas determinações genéticas, do seu temperamento, de você ter o direito de administrar um pouco isso, né? Para você não ser refém do condicionamento que você acabou herdando. Então eu quero escolher ser também uma pessoa que provoca isso onde chega. Uma pessoa conciliadora, uma pessoa que harmoniza, que traz alegria. Isso é um fruto do Evangelho em nós. Da mesma forma como essa senhora foi para esta família, a ponto de inspirar uma canção simples, delicada e bonita como essa, nós também podemos ter este poder dentro de nós. Herdar as forças do céu para que você também, na sua comunidade, na sua casa, no seu local de trabalho, você exerça este papel de ser alguém que traz Deus naturalmente para o seu ambiente através do seu jeito de ser. Essa é a maior riqueza, minha gente, que nós cristãos podemos oferecer ao mundo. Não é o nosso discurso, não. O discurso ele é importante em alguns momentos. E você conta nos dedos as oportunidades que você tem de fazer discurso. No mais, a evangelização que nós realizamos é com as nossas atitudes. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós. Ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós por força do empenho diário de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, né? O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso. Mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom quando ela chega, fica pesado, crítica demais, aporrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. E ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos. O que é lamentável, nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. Ao ouvir essa música, eu fui naturalmente conduzido aos caminhos que essa pergunta me levava. Essas perguntas são muitas, né?
Aliás, eu fico pensando que uma pergunta bem feita, ela tem o poder de gerar respostas muito criativas dentro de nós. Ou então, quando não conseguimos chegar às respostas, a pergunta mesmo se encarrega de nos levar a um processo de mudança. Eu, por exemplo, quando eu me pergunto, o que um ser humano precisa para ser feliz? Eu posso querer encontrar as respostas colocando todas as dimensões da felicidade material, que não é nenhum problema. Eu preciso de realidades materiais, eu preciso do conforto onde dormir, eu preciso de alimento. São as necessidades básicas de um humano. Uma pessoa merece ter tudo isso. Mas quando eu entro nas dimensões espirituais da felicidade, aí isso não tem fim. Porque espiritualmente é diferente da matéria. Materialmente eu posso muito facilmente ficar quase que saturado do muito ter. Eu encontro pessoas que têm muito o tempo todo e eu sei quão difícil é para elas administrar tudo que têm. Às vezes passa uma boa parte da vida e do tempo administrando o que materialmente conquistou. E não é desfrutando não, viu? É administrando. Porque dá tanto trabalho ter. Eu gosto de dizer isso. Eu já experimentei o não ter e hoje eu experimento o ter. Os dois são difíceis. Não ter é muito difícil e ter também é muito difícil. Porque você fica... A partir do momento que você tem uma casa, que você tem as responsabilidades daquela casa, as demandas daquela casa, você perde um pouco da sua liberdade. Até para querer se mudar, de repente ir embora para um outro lugar. Você tem tantas coisas, aquele quadro que significa, aquele detalhe, aquele enfeitezinho que você recebeu, que aquilo se tornou especial para você. As coisas, elas vão criando um contexto para nós que é de aprisionamento. Por mais livre que a gente seja, a gente sempre tem um certo e, às vezes, alguns moderados, outros um exagerado apego às coisas. Aliás, quando a gente vai morrer, quando a gente sabe que está próximo de morrer, muito nos pesa o saber com quem ficarão as coisas. Quem tem esse dilema. Às vezes, quando nós estamos... Uma pessoa que foi livre, por exemplo, dos bens materiais, quando se aproxima o fim, ela vai ficar muito mais conflituada com como ficarão as pessoas. O filho que deixou, né? Agora, quando existe um apego material, a pessoa ela fica muito mais preocupada com quem ficarão as coisas do que como ficarão as pessoas. Então, diferente da riqueza material, a riqueza espiritual ela não ocupa espaço. Pelo contrário, ela varre espaços dentro de nós. Quanto mais rica uma pessoa fica espiritualmente, mais vazia ela se sente, não no sentido de não ter significado a vida, mas mais espaço ela vai criando dentro para ela poder receber mais. Diferente dos acumuladores. Você já viu aqueles programas que passam mostrando os acumuladores? É tão triste aquilo, né? Você pode olhar e fazer o seu julgamento. Como é que uma pessoa consegue viver num ambiente tão acumulado? Num ambiente tão saturado de objetos materiais? Pois é uma doença, é um desequilíbrio. Aquele é o ponto alto de um apego exacerbado à matéria. Mas há pessoas que procuram na matéria essa felicidade. Extrapola aquilo que é necessário para nós. Sim, a felicidade, ela comporta também dimensões materiais da vida. Mas não se engane. Depois de ter o que é material, se não há um significado espiritual para aquilo que se tem, vira prisão para nós. Você vai viver para administrar o que você construiu, não para desfrutar. E é muito triste viver para administrar. Em uma linguagem um pouco mais tosca, me permita, às vezes a gente vê pessoas que são como cães amarrados nos bens que têm. Alguém se aproxima e já faz. Não é assim?
vive ali para vigiar. O carro não pode ter um arranhãozinho. Se ele perceber que tem um arranhão, ele já não dorme à noite. Ele já quer no outro dia e resolver aquele problema. É um apego exagerado. Faz a felicidade depender de tudo aquilo que é material. Aí você chega um momento que você até precisa perguntar, né? Quem é de quem? É o carro que é meu ou eu que sou do carro? Sim, a felicidade comporta necessidades materiais. É muito bom a gente ter. Mas o ter, se ele não estiver revestido de realidades espirituais, de significados espirituais, torna-se apenas um fardo. Padre Ayrton Freire, um homem que eu admiro muito, que vive um desapego que eu admiro, que me inspira, ele disse uma vez para mim assim: as coisas não nos tornam mais ricos, as coisas só nos tornam mais pesados. E ele tem razão, porque é o ter sem espiritualidade, é o ter sem significado espiritual. Porque eu posso muito bem revestir o que a vida me deu através do meu trabalho de significados espirituais. A minha casa, por exemplo, ela deixa de ser um peso para mim quando ela se torna o lugar do meu verdadeiro repouso, do meu verdadeiro descanso, do lugar onde eu reencontro a minha paz, a minha tranquilidade, onde eu me refaço dos meus cansaços e onde eu coloco as pessoas que eu amo. Não é apenas uma casa para ser bonita, não. É uma casa para ter significado espiritual. Isso é, ali, as pessoas que transitam por ali se amam. Todo mundo que frequenta aquela casa passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. A nossa relação com os nossos funcionários, né? É tão bonito quando você entra dentro de uma casa e você percebe que ali o respeito pelo outro está nos pequenos detalhes. O outro não é enxergado como apenas um objeto para satisfazer necessidades, não. O outro é um ser que faz parte da alegria da minha casa. Não é só pelo serviço que ele me faz, que ele me presta. Não. É pela satisfação de tê-lo comigo. Poderia ter muitos funcionários e ele poderia ter muitos patrões, mas escolheu a mim, eu escolhi ele. E isso passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. Você estar acompanhado de pessoas que você aprendeu a amar, que você incorporou à sua vida. Eu fico pensando, minha gente, que quando nós entramos nessa dinâmica de espiritualizar as realidades materiais, isto é, dar um significado que ultrapassa isso aqui que nós podemos encostar, nós crescemos demais como pessoas, quando nós conseguimos ultrapassar o significado da matéria. Hoje essa pergunta para ser feliz, essa música, desculpe-me, para ser feliz, que é um conjunto de perguntas que eu considero absolutamente desconcertantes, porque nós não estamos acostumados a fazer essas perguntas. E são muito simples. Volto a dizer, eu levei um tempo para gravar, e agora está aqui no CD Clareou, que hoje nós estamos mostrando em primeira mão, que é um CD que marca um tempo muito especial da minha vida, 2016. Na verdade, ele começou a nascer em mim em 2015. 2015 e 2016 foram 2 anos muito difíceis para mim. De muitas perdas, de muitos sofrimentos. E como eu não gosto de reclamar da vida, eu não acho que é justo a gente reclamar da vida. A vida continua não me devendo nada. A vida continua sendo maravilhosa para mim, generosa, apesar de todos os sofrimentos que eu tenho para enfrentar. Então eu gosto de devolver o meu sofrimento de forma bonita. Então acho que para mim hoje é o CD mais bonito que eu já fiz até hoje, por ser ele tão verdadeiro, tão cheio de perguntas que eu considero importantes para nós hoje. Você que já me conhece há muito tempo sabe exatamente que eu não consigo pregar o Evangelho sem falar da nossa vida. Não faz sentido. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir faz o seu
o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo. Pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi. O que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém? Qual foi o meu gesto de intolerância ou o meu gesto de falta de caridade? E também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim. Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história?